Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as conexões entre as cidades. Com a globalização, as cidades estão cada vez mais conectadas. A conexão entre as cidades mostra que nem todas elas possuem a mesma quantidade de postos de trabalho, serviços ou negócios. E essa conexão estabelecidas entre uma cidade e outra só acontece por conta dos meios de comunicação e de transportes. Essa conexão é fundamental nos dias de hoje e nós chamamos ela de rede urbana. As cidades que concentram maior riqueza, serviços, postos de trabalho e negócio são geralmente aquelas que possuem maior destaque nessa rede, porque elas influenciam outras cidades e até mesmo uma região inteira. Esse mapa que você está vendo na tela mostra muito bem a relação de influência entre as cidades. Veja que as cidades aparecem conectadas, porém as cidades com maior influência são sinalizadas com símbolos geométricos maiores e as cidades com menor influência são representadas por símbolos geométricos menores. Observe a função e o papel que São Paulo e Rio de Janeiro têm na rede urbana e as conexões que essas cidades possuem com outras cidades menores. As cidades mais influentes são aquelas que têm o maior fluxo de pessoas, mercadorias e informações. Em outras palavras, quando nós falamos sobre a rede urbana, nós também estamos falando sobre como as cidades se relacionam e qual é o papel que elas desempenham em determinada região. Mas existe uma forma de classificar o papel das cidades, e a isso nós damos o nome de hierarquia urbana, que nada mais é do que verificar as cidades que possuem maior influência e as cidades que possuem menor influência. Quanto menor for a influência de uma cidade na sua região, mais dependente ela será de outras cidades. E quanto maior for a concentração de riqueza, de negócios, de postos de trabalho e investimentos, maior será a sua capacidade de influência. É importante considerar que, quando falamos de rede urbana, o tamanho das cidades é muito importante. Cidades maiores tendem a ter papéis diferenciados na rede urbana e atrair maiores fluxos de pessoas, mercadorias e informações. Mas não é só o tamanho da cidade que importa, e sim o contexto em que ela está localizada. Por exemplo, já é esperado que uma cidade de 1 milhão de habitantes tenha maior concentração de renda, de riquezas, de serviços e por isso seja mais influente na rede urbana. Porém, dependendo da localização dessa cidade, o seu papel não será tão destacado como se ela estivesse numa localização onde o número de cidades grandes fosse menor. Vamos ver agora um exemplo. A cidade de Manaus, localizada na região norte do Brasil, e a cidade de Campinas, localizada na região sudeste. As manchas marrons que aparecem nesse mapa representam as cidades, então nós já conseguimos ver que próximo a Campinas nós temos importantes cidades na rede urbana, dentre elas São Paulo, que é a que tem mais destaque na rede urbana brasileira. Em relação a Manaus, nós verificamos uma situação completamente diferente. Perceba na imagem que a única mancha marrom que aparece é propriamente da cidade de Manaus, ou seja, a ausência de outras cidades com igual importância na rede urbana. Agora observe a comparação dos mapas e veja o quanto a rede urbana que Manaus possui com outras cidades vai até pontos mais distantes e ao mesmo tempo é mais intensa do que a de Campinas. O desenho dessa rede urbana é explicado por cada contexto regional. Por isso, embora o tamanho da cidade seja importante, a função e as características regionais são fundamentais para entender a rede urbana. Como eu disse anteriormente, a globalização é responsável por tornar as redes urbanas e a hierarquia urbana muito mais complexa, porque se antes a hierarquia era respeitada de uma forma muito rígida, ou seja, cidades pequenas tendo relações diretas com cidades intermediárias e cidades intermediárias com grandes cidades, hoje é possível que uma cidade pequena tenha relações diretas com uma metrópole internacional. Isso pode acontecer por relações econômicas e também por conexões, como por exemplo a internet. Essa complexidade tem sido garantida
graças à globalização e também à internacionalização.